Hoje nós vamos falar de Oséias, mas nós fomos desafiados no dia da vigília de fazer algo diferente por alguém. Eu queria hoje, eu ia andar aqui, mas como está gravando eu não vou andar aqui, mas eu queria começar não falando de Oséias. Não sei quem conhece, acho que a maioria aqui deve conhecer a história de Oséias, ou pelo menos uma boa parte, o que aconteceu com ele. E a gente lê a história dele, mas é tão distante, né? E tem inclusive comentaristas que interpretam como alegórico a história dele, e outros como literal, como histórico. E por isso que eu queria fazer algo diferente. Eu até conversando com a Betina, a gente pensou que trazer o Stefan aqui para contar uma história. Ele até agora está assustado ali. A história dessa pulseirinha aqui, ó, né? Ele conhece bem, mas como eu não sabia se ele estaria aqui, então eu vou contar a história de Jim Elliot. Talvez alguns já conhecem pelo semblante aí, que foi um missionário. E já que tem muitos que conhecem, se eu esquecer de alguma coisa, vocês podem complementar. Americano, nasceu numa família cristã, se converteu com 8 anos, até uma história interessante, porque muitos que nascem na igreja, que têm pais cristãos, que têm uma família cristã, muitas vezes realmente se convertem cedo, mas acaba vivendo uma vida na igreja, né, e não tem aquela mudança e acaba vivendo uma cultura ou tradição, né? Mas a gente vê na vida dele que ele realmente teve uma transformação incrível, né? Ele se converteu e, pela história dele, ele era muito inteligente e ele se dava bem em tudo o que ele fazia, nos estudos ele ia muito bem e tinha um futuro promissor. Ele ia muito bem, e tanto no secular como na igreja. Mas ele era tão convicto do que Deus tinha chamado ele, de ser missionário, que no que eu li, inclusive, ele foi criticado por isso, porque lá nos Estados Unidos, como viram que ele tinha tanto potencial para ser um pastor de uma igreja nos Estados Unidos, e com certeza teria muito sucesso, mas ele tinha a convicção de que ele queria pregar para na Amazônia Equatorial, né? E aí ele começou um plano para pregar naquele lugar, numa tribo bastante agressiva. E ele vai para lá com um amigo dele. E no primeiro momento ele chega lá e antes disso, né, ele casou, conheceu a esposa dele, casou, estudou grego, inclusive, com afinco, para justamente já pensando em traduzir na tribo que ele ia, traduzir a Bíblia para aquela língua. E ele começa esse plano e ele vai até aquela tribo e no primeiro momento parecia que estava tudo certo, eles foram recebidos bem, trocaram presentes, tudo mais. Mas na verdade foi meio que uma traição, né? Então aqueles índios, eles receberam eles bem, mas depois de alguns dias eles voltaram lá. Ele estava com seus amigos, eram 5. Eles voltaram lá e eles assassinaram os 5. E depois as mulheres, percebendo que eles não voltavam, e aí pediram socorro e tal, aí o exército, a polícia foi lá e acharam 4 corpos, um não achou. E a gente pode achar que foi um fracasso, né? E mesmo assim, mesmo as mulheres
a mulher dele, inclusive a viúva. E elas entenderam o propósito de Deus e elas continuaram esse plano. E elas voltaram para lá, para aquela mesma tribo, conseguiram ter relacionamento lá, conseguiram alcançar aquela tribo. Inclusive, um dos que matou o Elliot, foi um dos primeiros a serem alcançados, se tornou líder da igreja e, pelo que eu li, ele batizou o filho do Elliot. Por que eu contei essa história? E não estou contando de Oséias? Porque vendo um pouquinho da história de Oséias, Deus levantou esse profeta para ter uma vida que eu acredito que nenhum de nós aqui gostaria de ter, né? E muitas vezes a gente questiona coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas se a gente olhar para a vida desse Elliot, que tinha tudo para ter sucesso aos olhos humanos, vamos dizer que aos olhos humanos não teve. Eu falei do Stefan porque, como é que chamava esse? William Bartlett. Isso. Aparentemente também não, né? Ele era herdeiro, né, de família rica, e ele tinha tanta convicção e ele foi, mas ele não conseguiu fazer o que ele queria. Não chegou no final do plano que ele queria chegar. Só que todo mundo conhece a história dele, né? Tanto que tem uma pulseirinha aqui para contar a história dele. Não reserve. E a história de Oséias, a gente vai entrar nela, a gente vê que Deus levanta pessoas para viver uma vida que aos nossos olhos ela é bem ruim e a gente não aceitaria. Mas ele foi levantado para ensinar outras gerações. Nós estamos aqui em 2024 e nós vamos falar de uma história de um profeta que passou por uma situação. Se eu perguntar aqui para cada um aqui, nós aprendemos com o nosso irmão ali que o Deus ele não fala mais, ele pode falar, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que ele já nos ensina. Mas vamos imaginar que Deus ainda estivesse falando da mesma maneira que naquela época. E chegasse para mim ou para vamos falar para os homens aqui, falar assim, vai lá e casa com uma mulher infiel, adúltera. O que a igreja Ibasp ia pensar desse homem que saiu daqui, foi até lá e casou com uma prostituta? A gente não ia olhar com bons olhos, não, né? Pode falar. Eu estou lendo os textos aí de história da igreja, da nossa igreja, e apareceu lá uma observação. Muitos anos atrás, eu não lembro agora quanto, deve ser lá pela década de 30, por aí, uma coisa assim, bem, bem longe. Houve uma decisão da igreja de que quem se casasse com alguém não crente se exclui automaticamente da igreja. É isso. Seu Oséias. Então, obrigado por essa... Obrigado, porque a gente estava procurando uma história real próxima para a gente avaliar muitas vezes quando alguém toma uma decisão que para nós é estranha. Mas por quê, né? A pessoa tem um potencial para fazer algo tão grande e aí ela, não quero, eu quero fazer uma coisa tão, muitas vezes estranha ou até pecaminosa aos nossos olhos, e na verdade foi Deus que chamou para aquilo. E
E por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque talvez tenha um propósito muito maior do que a gente esteja enxergando. Claro que a gente precisa realmente ter discernimento para essas coisas, mas é uma provocação mesmo, mas é porque a gente vai entrar agora na história de Osés, porque eu fiquei me colocando na situação. E muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente passa, sendo que pode ser vontade de Deus. Pode ser alguma coisa ruim, e a gente muitas vezes reclama daquilo que a gente está passando, ou aquilo que a gente não concorda, ou aquilo... Porque se eu fosse o Zé, eu não concordaria em fazer aquilo. E aí a gente... Melhor perguntar para Deus se aquilo que é a vontade dele ou não. Entrando para a história de Oséias, filho, né, um profeta ali, contemporâneo de Isaías, lá, só que ele no reino de Judá, como a gente já estudou, principalmente os que tem frequentado aqui a igreja, a EBD, a gente percebeu o tanto que Israel e Judá, né, o que o povo, a gente ficou um pouco horrorizado, né, com tudo que o povo, principalmente Israel, que não teve nenhum rei que fez algo bom aos olhos de Deus, e Oséias estava ali, pertencia ao reino de Israel. E o significado do nome de Oséias é Ele, Javé, salvou, ou salvação. E ele é um dos profetas menores, e um profetas menores não é porque ele é menor, é só uma questão de classificação, e só uma questão de nomenclatura. É um profeta que chamou, para variar, né, o povo de Israel ao arrependimento. E aí, Deus usa justamente Oséias e a sua família para ensinar o povo. É por isso que eu comecei falando de situações que para nós é muito estranha, e a gente, por exemplo, esse missionário morreu, e o outro lá também veio falecer, foi malária, né? E Oséias, ele precisou, nada mais nada menos, pela ordem de Deus, de casar com uma mulher que era, né, infiel, prostituta, e por ordem de Deus. E curiosidade é que ele era do reino de Israel, mas logo no começo do livro, eles citam 4 nomes, na verdade, de Judá, e um só de Israel, de Jeroboão II, mas porque muitos comentaristas acreditam que ele terminou a obra dele em Judá, porque Israel tinha sido já destruída. Então ele termina o seu ministério ali. A gente pode concluir, por tudo que a gente aprendeu na EBD, que Oséias viveu uma época bem ruim, porque se ele era um profeta que foi levantado ali para o reino de Israel, a situação de Israel, como a gente já sabe, como a gente já aprendeu, só idolatria, corrupção, morte, assassinato, tudo de ruim. E Oséias estava nessa situação, e Deus levanta ele justamente para chamar o povo ao arrependimento. E aí, a gente tenta colocar a gente na situação de Oséias, vivendo justamente diante daquele povo de idolatria, de corrupção, que caricaturizavam a monarquia de Israel. Aí eu fiquei pensando assim, se a gente se imaginar naquele reino, eu acho que a gente vive um tempo em que a gente consegue imaginar, né? Corrupção, assassinato, doença, morte. E a gente não vive num país
em que a gente tenha uma vida muito fácil. Então acho que a gente consegue imaginar. Talvez lá fosse um pouco pior, mas a gente consegue. O mundo de hoje está meio estranho, principalmente aqui, América do Sul. E se a gente entrar num portal hoje de notícia, você vai ver barbaridades que acontecem que eu acho até que às vezes a gente fica meio anestesiado, né? Porque a gente passa lá, a gente não liga muito, mas são pessoas morrendo, pessoas fazendo barbaridades, coisas que se a gente parar para pensar, realmente a gente vive numa situação bem parecida. Nosso povo, ele realmente é corrompido, assim como era naquela época. Adorando Baal, como a gente já estudou. Os líderes daquela época, como a gente também já estudou, ao invés deles ensinarem o povo a seguirem a Deus, eles também, além de participarem ou concordarem com aquilo, eles também participavam dessa idolatria. Um pouco mais sobre Oséias, sobre com quem ele casou com a Gomer, o nome dela era Gomer, e aí ela teve 3 filhos. Essa Gomer era filha de Ibraim, e ela era uma mulher infiel. E aí Deus, como eu disse, ele mandou tomar uma mulher de prostituição, está lá no primeiro capítulo, versículo 2. E essa família de Oséias simbolizava justamente a infidelidade religiosa dos israelitas. Porque eles adulteraram, Deus estava levantando ele para dizer que Oséias estava representando Deus e Gomer estava representando Israel, porque eles estavam fazendo justamente aquilo contra Deus. E ela teve um filho, que ele deu o nome de Jezreel, ou Jezreel, não sei como é que pronuncia isso. E ele já disse que logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre, como nós também estudamos, que houve aquele massacre lá em Jeú, ocorrido em Jezreel. E Deus daria o fim ao reino de Israel. E aí Gomer, teve esse primeiro filho, depois teve uma filha, engravidou novamente, e Deus também pede para colocar o nome, manda colocar o nome de Loruana, que significa não amada. E ali Deus diz que não mais mostrarei o amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdê-la. Depois disso, ainda tem um terceiro filho, que Deus manda colocar o nome de Lo-Ami, que é não meu povo. Que vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Isso é uma expressão máxima do julgamento de Deus. E para quem conhece a história de Oséias, ela se resume ali, mas nos primeiros capítulos, de 1 ao 3. Depois, é tudo o que Israel vem fazendo de ruim, chamando ao arrependimento e vivendo aquela situação ruim. E essa mulher, o que acontece? Ela é infiel, ela o abandona, ele vai lá, casa com ela, mas ela abandona e adultera ele com outro homem, e ela vai embora. E Oséias ainda vai em busca dela, mesmo ela fazendo isso, ele vai em busca dela e compra ela ainda. Não sei quem não conhecia a história. Deus manda casar com uma mulher infiel, ela o abandona, ela fica com outro homem, e ele ainda tem que ir lá, não só chamar ela de volta, mas ele tem que ainda comprar ela. Inclusive eu fiz uma comparação lá com 1 Coríntios 6:20, que nós fomos comprados, né? Vocês foram comprados, 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
Na verdade, nós, quando nós ainda não tínhamos sido resgatados por Deus, nós também fazíamos o mesmo papel de digamos assim, nós tínhamos outros deuses, nós viramos as costas para Deus e nós podemos nos comparar com Gomer. E Deus, que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, ele veio e nos resgatou do império das trevas, pagando um alto preço, que foi o seu sangue. Nós éramos esses adúlteros infiéis e adorávamos outras coisas. Quase toda segunda-feira, quando eu trago uma palavrinha para o pessoal aqui, do pessoal que vem jogar bola, no Hora Mais Joga, eu quase sempre falo isso para eles. Independente se eles acreditam ou não em Deus, ele existe. E eles vivem uma vida, nós vivíamos também, mas como eles ainda não reconhecem a Deus como Senhor e como Salvador, eu falo, Deus criou, Deus nos criou, e a gente vive uma vida como se ele nem existisse. É uma afronta a esse Criador. E eu tento desafiá-los a imaginar isso. Imagina alguém que te cria com tanto amor para ter um relacionamento com você e você simplesmente vira as costas e começa e vive a sua vida como se esse Criador não existisse e ainda vai atrás de outras religiões, outros deuses, outros interesses, e como se esse Deus não fizesse nenhuma diferença na sua vida. Nós éramos como como Gomer, que tínhamos outros deuses e vivíamos de qualquer jeito, e não dávamos a mínima para o nosso Criador. E esse Criador fez com que Oséias estava interpretando justamente isso. Ele casa com uma pessoa adúltera e ele ainda vai lá e compra ela. E aí eu queria realmente fazer esse desafio, todos vocês, todos nós. Você já pensou em ser usado por Deus em circunstâncias tão terríveis? Eu considero terrível. Para transmitir uma mensagem para outras pessoas que a gente nem conhece. Imagina que nós estamos num país que está sendo reprovado por Deus, vivendo numa infidelidade, vivendo uma idolatria, vivendo corrupção, vivendo o que aquele povo de Israel vivia. Às vezes a gente fala, pô, esse povo de Israel é meio... nossa, se eu estivesse lá eu faria diferente. Não faria, não. Tanto que nós estamos num país em que, se a gente olhar aí, a gente vai ver que a gente não é muito diferente. Então você já pensou em viver uma vida como a de Oséias? E porque Deus mandou? Eu não sei como Oséias, porque Oséias ainda viveu na época da lei. Não se falava em eternidade. Eu não sei como ele tinha essa visão de reino, uma visão de eternidade. Mas como era um profeta, eu tenho o entendimento de que ele sabia, de alguma forma, que a vida aqui na Terra era só uma passagem. E que o mais importante era obedecer a palavra de Deus. E eu não sei se nós temos esse mesmo entendimento de saber que o que nós estamos fazendo aqui agora é só um momento
tão pequenininho e que a gente precisa fazer a vontade de Deus, e talvez Deus queira usar a minha e a sua vida para ensinar ou alcançar outras gerações. Talvez um dia alguém vai ler a história da Gerda Glaser e vai falar: aquela foi uma mulher de Deus. E talvez influenciar essa pessoa. Porque Oséias teve uma vida, como eu disse, aos meus olhos, difícil. Talvez porque ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que a própria vida dele aqui na terra. E é por isso que eu queria desafiar a gente, quando a gente estiver passando por alguma coisa difícil, diferente, daquilo que aos nossos olhos parece tão estranha, como a do missionário que faleceu, que para aqueles pastores, ou para a igreja lá, que via a vida dele como uma vida, digamos, com um potencial enorme, que ele provavelmente faria a diferença, sendo pastor de uma igreja nos Estados Unidos, talvez uma igreja enorme, né, de 5 mil, 10 mil membros, não sei, mas ele tinha a certeza do chamado de Deus para ir para aquela tribo. E ele morreu. Mas a certeza era tão grande que o trabalho dele, ou o chamado dele, foi completado pela esposa dele. Nessa alegoria de Oséias, a gente percebe que Deus é o marido, bom e justo, que tem ciúme da sua esposa. Deus tem ciúme de nós. E a esposa ali é Israel, mas hoje é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Apesar da bondade e compaixão de Deus pela igreja e por Israel, a igreja, ou Israel, se mostra o quê? Infiel e se rebela contra o seu marido. Lá está em Oséias 4, 1, 2. Então a gente fica um alerta para nós nessa história de Oséias, e todas as aulas que a gente teve aqui sobre o reino de Israel e o reino de Judá, e como igreja, como povo de Deus, para que a gente fique atento para não ser infiel. A gente sabe que o mundo lá fora não conhece a Deus, então a gente espera que eles sejam infiéis mesmo. E a gente precisa, inclusive, falar desse Deus para eles. Mas nós, como povo de Deus, assim como Israel, naquele momento era o povo de Deus, e era tão afastado de Deus que a gente, como igreja hoje, não cometa o mesmo erro e se torne uma Gomer na vida do nosso, que eu posso dizer, do nosso Deus, do nosso marido. E nesse contexto, Deus ele anuncia que vai punir o povo por causa daquilo e que violou a aliança. Uma vez eu ouvi dizer que Deus não pune. Eu não sei se eu concordo. Deus, ele faz uma aliança a nós, e quando a gente quebra a aliança, quantos pais tem aqui? Vários, né? Pode ser pais de sangue e pais também espirituais. A gente sabe que a palavra de Deus diz que quem ama, disciplina. E Deus nos ama, então Deus disciplina. Então, quando nós cometemos pecado, nós vamos ser disciplinados também, assim como Israel foi. Então, que a gente realmente
usa essa história de Oséias não só como uma história alegórica, como alguns intérpretes veem como alegoria. Eu acredito que é histórico, até porque em Romanos Paulo também menciona o texto de Oséias. Lá em Romanos 9, 25, 26, ele justamente menciona Oséias ali. Mas Deus, mesmo mostrando que ele ia punir aquele povo, ele mostrou também que não abandonaria o povo, definitivamente, até porque Deus é fiel e ele tinha prometido isso. Por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia. E Deus prometeu perdoar o povo e renovar a aliança e derramar bênçãos abundantes sobre Israel. E essas promessas que Deus fez, elas tiveram seu cumprimento na pessoa de Jesus. E agora, na graça, a gente tem toda essa promessa já cumprida. A gente pode desfrutar dessas bênçãos de Deus, dessas bênçãos eternas, porque Deus prometeu. O livro ele termina mostrando o arrependimento, com bênçãos de arrependimento, lá no capítulo 14, chamando o povo ao arrependimento. E hoje em dia, inclusive, a gente sabe que muitos não pregam mais arrependimento. E nós estamos numa geração em que as pessoas querem ouvir muito mais algo para levantar o ego, né? E muito pouco sobre arrependimento. Acredito que nós estamos cometendo erros parecidos de Israel no nosso tempo. As pessoas não querem ser confrontadas ou contrariada, ela não ser ofendida. Ah, você pecou, e aí quer buscar os seus direitos e tudo mais. A pessoa quer ir na igreja, ou na sua comunidade, e se sentir bem. Ela não quer ser confrontada. Não quer ouvir sobre arrependimento e nem sobre pecado. Ela quer se sentir bem. E o livro de Oséias, ele termina chamando o povo ao arrependimento. E não é porque nós estamos na graça que nós não pecamos. Nós pecamos, eu diria, diariamente. Pode ser, às vezes a gente não peca externamente, mas mentalmente, muitas vezes, nós pecamos. E nós precisamos colocar isso diante de Deus, nos arrepender, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele termina ali no capítulo 14 dizendo: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Era o letreiro que tinha aqui na nossa igreja, né? To Gott. Falei mais ou menos, né? Ainda bem que tem poucos alemães agora na igreja. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e recebe o que é agradável, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Então, meu desafio de hoje sobre Oséias, que não seja apenas um livro que a gente vai ler, que a gente vai conhecer, ter conhecimento sobre isso, mas que a gente coloque ou tente se colocar na situação de Oséias.
que teve uma vida complicada para chamar um povo ao arrependimento. Deus usou uma pessoa para ter uma vida daquela para chamar o povo ao arrependimento. Quer dizer, você pode ter sido levantado para ter uma vida como a de Oséias ou do Jim Elliot. E a gente não reclamar, né? A gente só obedecer a Deus e saber o que Ele quer de nós. E a história de Oséias, ela é resumida, não tem muitas coisas sobre ele, mas é uma história muito incrível. E um ensinamento também muito incrível. Eu já conhecia a história de Oséias, eu falava sobre a história de Oséias, mas nunca tinha me colocado na vida de Oséias. Mas nós como igreja, como teu povo, que a gente possa olhar para essa história, história de outros, e que a gente realmente aprenda a obedecer a Deus e saber que se a gente precisar passar por dificuldade, que a gente não reclame, não murmure e apenas obedeça a Deus e se arrependa dos nossos pecados. Se alguém tiver mais alguma coisa... Brau, bom. Falando que Deus pune, não pune. Ah, sim. Eu fui obrigado uma vez a fazer uma palestra para acadêmicos para o tempo da BU, no tempo que eu era mais jovem. E eu queria usar uma forma fácil de explicar para os acadêmicos que sempre duvidam de tudo. Eu fiz um desafio para mim e usei o seguinte paralelismo. Se nós transgredimos uma lei natural, eu não acredito que passar num prédio, se cair um vaso na minha cabeça, não acontece nada. A lei natural vai provar que aquele vaso é pesado e vai me derrubar. A lei da gravidade existe se eu quero ou se eu não quero. É natural. Se uma criança põe o dedo na tomada, provavelmente nunca mais vai colocar o dedo na tomada, porque a lei da eletricidade existe. Se ele quiser, se os pais quiserem ou não. A única coisa que pode acontecer é por um protetor de tomada. Existem as leis humanas, as leis de trânsito. Se eu quiser ou não quiser, se eu desobedecer o farol, ou se eu aumentar a velocidade, eu estou sujeito às consequências, porque eu desobedeci aquela lei. Velocidade, respeito, pare, aquela coisa toda. E agora fazendo um paralelo, leis espirituais. Não adianta a gente dizer que não existem, eu não creio, eu não aceito, para mim não vale. Se eu cometer uma transgressão espiritual, a lei automaticamente se aplica. Então, a punição, ela não precisa ser uma coisa concreta. Ela já é consequência da minha atitude. Eu não estou duvidando da punição. Claro que ela existe, porque Deus colocou as leis espirituais. Mas para mostrar o paralelo. Sim. E nesse sentido, realmente, se a gente desobedece qualquer tipo de lei humana, natural, pela natureza ou espiritual, nós somos vítimas da nossa desobediência, do nosso desafio, daquilo que a gente não está seguindo o ordenamento, seja ele qual for. Os 10 mandamentos, as Sim. ordens, as promessas que a Bíblia nos ensina e assim por diante, para mostrar que as consequências realmente são punições anunciadas com antecedência. Sim. Se eu for desobediente ou não. Sim. A gente estudou aqui nos domingos anteriores, né? Deus avisou. Não foi por falta de aviso.
Se vocês fizerem isso, andarem nos meus caminhos, tal, vai acontecer isso. Se vocês se desviarem, vai acontecer isso. Não foi por falta de avisar o que ia acontecer. E o povo mesmo assim se desviou, e aí depois ainda choramingou por que estava acontecendo aquilo, né? Mas Deus tinha avisado o que aconteceria. Acho que pensando nesse que o Rafa comentou também, eu lembrei do texto de 1 João 4, vai falar que, a partir do 16, né? Deus é amor, tudo que permanece no amor permanece em Deus, Deus nele. Isso vai para o versículo 18, né? Que Deus, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, tem punição, mas a punição é amor. Se a gente começa a se levar pelo medo, a gente vai entrar no legalismo. Que não é, a gente lê aqui, não é bíblico, né? O legalismo não está aí dentro. É amor. Sim. Acima de tudo, Deus é amor, Deus continua amando a gente. A gente usa muito esse texto até para lembrar quem está no campo, né? Muitas pessoas já falam, que coragem, né? Ir lá trabalhar com o muçulmano. Coragem do Jim Elliot de largar tudo, lá trabalhar com os índios que são canibais. Uhum. Ou do William Baldwin de largar tudo que tinha um império da família para liderar ali. Largou tudo para ir para a China e nunca chegou na China, né? Coragem. E na realidade não, porque o oposto do medo não é coragem. A Bíblia diz que a gente, o oposto do medo é amor. Quando a gente ama, a gente consegue fazer essas coisas. Quando a gente consegue amar igual Deus amou, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente consegue amar como Deus amou, a gente consegue fazer essas coisas. Sim. Se tem alguém, tem um profeta que eu admiro, talvez o maior, que Jesus disse que é o maior, nascido de mulher. Ele veio com uma missão, preparar o caminho, e perdeu a cabeça. Eu já falei isso aqui uma vez. Aos nossos olhos, quem foi João Batista? Ele vivia no deserto, comia gafanhoto e preparou o caminho de Jesus e disse que o importante é que ele cresça e eu diminua. E quando ele resolveu ser íntegro lá e manter o propósito, perdeu a cabeça. Só que foi o maior nascido de mulher, porque ele sabia qual era o propósito dele. Não viveu em palácio, não era rico, não tinha uma igreja de 5.000 membros, mas foi o maior. Então, que a gente leu já, Jesus é a videira. Se a gente permanecer nele, a gente vai viver. Aqueles que não permanecem nele, morre. Não consegue fazer nada. Ou a gente permanece nele, faz a vontade dele, ou a gente está morto, na verdade. Então, sem a videira, a gente não consegue fazer nada. E cada um vai saber o que Deus chamou para fazer. Pode falar. Eu queria só comentar do versículo que aparece em Oséias, depois ele é citado por Jesus no Evangelho, né? Isso, Mateus, né? Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Que é um versículo que me chama muita atenção nesse contexto, porque o povo precisava se redimir de todos os seus pecados, mas o que Deus mais queria era que o povo amasse, né, nessa transformação de coração. Não que o povo simplesmente
gente cumprisse a lei, né, de uma forma rígida e vazia, né? Então eu acho muito, muito bonito para mostrar como Deus ainda, mesmo um povo torto, né? Como Deus ainda amava aquele povo, como Deus realmente os queria. E a história de Oséias para mim é muito marcante, porque ele está falando sobre o dia que ele vai trazer destruição para Israel, para que Israel volte para ele, para que Israel veja, ele queira de novo, ele busque. Então, eu acho isso muito, muito legal, e como isso se repete no livro, né, até apontando até para o futuro, talvez, né, uma escatológica. Sim. E Oséias vive isso assim, de forma muito física, material. Então, eu acho isso muito, muito especial. Então, eu acho que é um grande ponto alto assim, quando eu li. Pode parecer, né, que Deus, quando ele destrói, fala, Deus não ama. Não, na verdade é o contrário. Podemos dizer, Oséias, se a gente olhar para a vida terrena dele, Deus destruiu a vida terrena dele. Mas Deus não amava Oséias? Mas, assim como o povo de Israel foi... O reino de Judá, por exemplo, foi destruído, de Israel, depois de Judá também. Mas Deus nunca deixou de amar, né? É justamente para mostrar o teu amor e resgatar. Em Romanos, inclusive, nós que somos gentios, todos os gentios aqui, judeus, tem algum judeu? Não. Em Romanos a gente também aprende, né, que talvez isso, talvez não, né? Aconteceu para quê? Para que a gente conhecesse a palavra e para causar ciúme neles, inclusive para ver se eles, para que eles voltem também para Deus. Então, estudem a palavra de Deus, gente, é muito legal, viu? Tá. Se ninguém tiver mais nenhuma contribuição... Eu tenho uma coisa para falar. Por favor. Não é no contexto da missão, mas... Pode. Muitas pessoas hoje em dia, já ouvi, não, assim, elas não pensam, é a consequência das minhas atitudes, das minhas escolhas. Mas é o diabo que fez isso. É o inimigo que fez isso. Nossa, Deus. Tiago já nos ensina que não é tudo ele, né? A gente fica transferindo a culpa para... mas lá no comecinho, em Gênesis, a gente já aprendeu isso com o Adão, né? Não foi... foi a mulher que... Ainda culpou a Deus ainda, né? Foi a mulher que tu me... Ainda culpou a Deus ainda. E a mulher, não, foi a cobra. Então a gente... Isso é normal. A gente sempre vai culpar alguém e não é a gente, viu? Eu tive filha, né? Eu tenho 3 filhas. Quando elas cometiam erro, elas falavam, não foi eu, foi ela. Sempre era a outra. Isso é desde pequenininho, viu? Mas para quem estuda a Bíblia, é fácil a gente entender que a consequência de pecou, se arrepende, e não ficar falando que é. No meu entendimento, o que menos é foi gerado. Eu ganhei um livro da Portas Abertas, queridíssima Érica, é uma devocional, 365 histórias de missionários. Eu trouxe uma história aqui, se eu for contar as 365 de missionários em países... Nossa, gente, Deus levanta pessoas e que tem vida... A gente está vivendo uma situação... Até, eu falei do país, mas a gente vive uma situação boa até, se a gente for comparar com essas histórias de missionários. Deus levanta pessoas e usa pessoas que abdicaram da vida para pregar a palavra de Deus. Então, mais uma vez, fica aqui um desafio de olhar para a vida de Oséias, desses missionários, ou de outras que vocês conhecem,
para saber realmente o que Deus quer de nós. E se precisar fazer algo que aos olhos dos humanos seja algo estranho, apenas obedeça a Deus, que esse que é o correto de fazer. Eu acho que esse resumo que você acabou de fazer agora é o mais importante. A gente não deve considerar opinião de homens. A gente deve ser obediente, porque quem vai julgar é Deus. Exatamente. Provavelmente, quem sou eu para dizer isso? A galardão do Elliot foi 1000 vezes maior do que de um pastor de uma igreja de 5 mil membros. Eu estou fazendo agora um jogo humano, totalmente arriscado. Mas a gente julga os parâmetros que estão à nossa disposição. O que é sucesso? Empresário, sei lá, pastor de televisão, aquela coisa toda. Mas Deus, sim, obediência. Só para não ficar assim, para não ficar parecendo que se um pastor que tem uma igreja de 5 mil membros está errado, né? Porque ele pode justamente estar sendo usado também, e Billy Graham pregou para milhões e foi uma bênção. Então, isso aí. Só para não dizer que... Não, porque para não ficar parecendo que o irmão, um pastor de 5 mil membros está errado e o irmãozinho que morreu lá está certo. Não, para depois não sair... aprendi na EBD que ser pastor de 5 mil membros está errado. Não. Não. Porque ele pode ser usado... porque esse pastor que está sendo usado também, ele também pode estar sendo obediente, ou está sendo obediente e está sendo usado, e é para isso que Deus chamou. Então, a questão é a obediência. Não esquecer que o pastor de 5 mil membros tem 5 mil pessoas de quem ele é responsável. Ele tem 5 mil ovelhas para cuidar, né? Exatamente. Tirar a cobrança de Deus sobre a vida desse pastor, né? Então, para não ficar... exatamente. Pensar que só é difícil ir para o campo missionário, não é, nós já vivemos as duas situações. Exato. Na verdade, quer seja campo missionário, quer seja igreja local, a obediência é a mesma. É isso aí. Né? Então a gente não pode esquecer que Deus dá aquilo, um chamado do que Ele quer obediência, né? E pode ser que seja para um campo distante, para pregar para uma pessoa, como pode ser para dirigir, para pastorear 5, 10 mil pessoas. É isso aí. Então, cada lugar vai ter os seus privilégios, e cada lugar vai ter suas responsabilidades e seus pesos e desafios. É isso aí. É isso aí. Na própria palavra de Deus mostra, né? Começa com os 12 ali, ou 12, um pouquinho mais ali, depois eles começam a pregar e começa a crescer, 3 mil membros lá em Pentecostes. Então, as igrejas... Então, não é... Só para não ficar claro que nada contra as igrejas de 5, 10 mil. Mas a gente só destacar aqueles que Deus chamou. Eu acho que a gente pode destacar a obediência, como a Dani também falou, por amor. Né? Não você obedecer porque você... por ritual, né? Porque o Israel também foi chamado a atenção quando era só ritual e por dentro não era nada. Então Deus quer relacionamento e amor, que é o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é fazer por amor e obediência. Não é obedecer porque minha esposa fala para eu lavar a louça, eu vou, tá bom, vai. Não, ela quer que eu vá lavar a louça com amor, né? Eu também quero. Aí, eu vi. Tem uma historinha de uma esposa que estava reclamando do marido, não vou contar aqui não, mas... O marido lavou a louça, ela achou ruim, porque ele tinha que querer lavar a louça. Pode falar, irmão. Qual é o seu nome? Jefferson. Fala. Eu e minha esposa, sabe, nós somos funcionários da Missão Asa de Socorro. Coincidentemente, hoje a gente trouxe um DVD para presentear o pastor. A gente ficou hospedado
aprendizado aqui na igreja, que é justamente sobre a história do piloto que você contou, Guerra Selvagem. Se alguém quiser, eu não sei se tem no YouTube, a gente só tem esse. Só tem esse? É, a gente vai dar pro pastor, depois que o pastor quiser passar pra igreja. Eu acabei de me titular pastor. Mas tem o livro Piloto das Selvas e o filme Terra Selvagem, que conta exatamente essa história. Do Jim Elliot? Do Jim Elliot. Ele, na verdade, o Vincent, o piloto que morreu, e da mãe, né? Cara, é uma produção muito boa do cristão, muito bom esse filme. E o livro Piloto das Selvas. Então, coincidentemente, se vocês quiserem conhecer melhor a história, é muito Eu acho que a gente vai chorar. Não falei nenhuma besteira não, né? Não. Beleza, obrigado. Se quiser me corrigir, pode corrigir. Vai assistir, a gente vai chorar, viu? Oh my God. Eu não choro, mano. Tá bom, meus irmãos, foi... Que horas são? Já deu hora, né? Muito obrigado pela participação. Fica o ensinamento para hoje. E que a gente aprenda realmente, como eu disse, estudem. Talvez, vou falar uma coisa meio ruim, quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão descobrir que sabem pouco. Então, é um paradoxo, mas a gente estuda, e a gente fala, nossa, como eu preciso aprender mais. Mas é muito bom e é muito gratificante, assim, a gente cada vez mais chegar mais próximo de Deus e descobrir que a gente está mais longe, né?